Os anos 80, uma geração inteira que cresceu olhando para o futuro com esperança e fascínio, assistindo filmes como Exterminador do Futuro e Robocop, observando de perto o advento da era tecnológica que sempre levou nosso imaginário ao universo de robôs e computadores, que quando crianças fazia a gente se perguntar, como seria o amanhã? E no meio dos heróis que marcaram a nossa infância, havia um grupo diferente, que seguia essa narrativa cibernética, porém que apontava algo maior e profundo. Eles não lutavam contra monstros gigantes e nem contra alienígenas, eles lutavam contra o próprio futuro e contra um mundo dominado pela tecnologia descontrolada, pelo avanço sem limites, pelo colapso da humanidade. Eles eram os Cybercops, os policiais do futuro, que em sua história nos revelam um futuro sombrio onde o avanço desenfreado da humanidade, o controle e a perda dos valores conduzirão o mundo a um cenário profético, um futuro que parece distante, mas que já começou. E se você quer descobrir como a história desses amados heróis e o nome de suas unidades de combate ressoam referências bíblicas, contos mitológicos e possivelmente teorias de um futuro apocalíptico, peço que antes deixem seu like e inscrição para ajudar o trabalho. Bem amigos, para começar a falar sobre os Cybercops, tenho que ressaltar que diferente de Jaspion, onde as referências bíblicas são mais explícitas, na história dos Cybercops, essas referências estão mais implícitas, subliminares. Por isso esse vídeo entrará no campo mais especulativo. O que significa que não estou afirmando nada, e não há problema se você discordar dessa narrativa. Pois, o meu intuito aqui é apenas falar da Bíblia e como nossa cultura foi baseada nela, e em histórias que partiram dela, como mitologias e lendas antigas. Dito isso, vamos adiante. Cybercops é uma série japonesa lançada em 1988 no Japão, e no Brasil, foi exibida pela primeira vez em 1990, na Rede Manchete, e fez enorme sucesso. A série se passa no ano de 2020, onde um grupo de policiais do futuro, equipado com armaduras cibernéticas, combate o crime tecnológico e tenta impedir que a humanidade seja dominada pela tecnologia descontrolada. E quem viveu essa época nunca esqueceu dos tiros de plasma, dos saltos sobre os prédios e principalmente, daquela música final cantada pela atriz Mika Shiba, uma melodia que embalava nossos sonhos e fazia a gente olhar para o céu e acreditar que, de alguma forma, seríamos heróis também. Mas será que a história deles era só uma ficção? Ou talvez fosse um alerta, uma profecia sobre o nosso próprio destino? Bem, hoje como adulto, olhando a escatologia bíblica e o rumo que o mundo atual está tomando, me faz acreditar que não. Cybercops, assim como o anime Akira, nos apresenta um futuro cyberpunk, um mundo altamente tecnológico, porém sombrio. Quando olhamos para esse cenário através das lentes das escrituras sagradas, percebemos que ele reflete um futuro autoritário, que culminará no controle do anticristo. Nossa análise começa justamente pelo personagem principal da série, Takeda Júpiter, que no futuro era conhecido como Z226. Takeda, dentre todos os personagens, sempre se destacou. Vindo do ano de 2032, ele é quem nos revela um mundo devastado pela ascensão das máquinas, pelo domínio das inteligências artificiais, e por um sistema global que reduziu os seres humanos a meras peças dentro de uma engrenagem cibernética, fria e sem alma, onde as pessoas serão vistas apenas como números descartáveis, o que reflete diretamente a Agenda 2030, a quarta revolução industrial. O mesmo futuro distópico que Cybercops nos apresenta em 1988, se é coincidência ou não, deixo para vocês decidirem. Porém, quando olhamos para os nossos dias, e vemos o avanço acelerado da inteligência artificial, o controle digital, moedas digitais, vigilância, controle de informação, percebemos que o que parecia ficção, parece na verdade, um roteiro que o mundo real começou a seguir, e independente de você aceitar ou não, está acontecendo diante dos nossos olhos. Na Bíblia, em Apocalipse capítulo 13 está escrito que um sistema controlará o mundo inteiro, uma besta que obrigará todos, grandes e pequenos, ricos e pobres a aceitarem uma marca. Sem ela, ninguém compra, ninguém vende. Um sistema invasivo, tecnocrático de controle global. Dito isso, não fica difícil pressupor que Takeda seja mais que um personagem, mas sim um símbolo, um aviso profético vindo de um futuro que, diferente de quando assistimos na Manchete em 1990, não está mais tão distante. Continuando, meus amigos, seguiremos analisando a organização criminosa de Strap, onde você perceberá que esta pode representar muito mais do que simples vilões, e sim uma elite sombria, que quer dominar o mundo através da tecnologia, do controle e da destruição dos valores humanos. A Strap é liderada pelo supercomputador Futter, uma criação do Barão Kageyama,
que busca controlar a Terra através de computadores antes que os humanos a destruam. Sua busca por controle absoluto e vigilância constante, vista através de uma imagem artificial consciente, que pode ser interpretada como uma representação metafórica da imagem da besta ou do olho que tudo vê, simbolizando onisciência e domínio total através de um holograma humanoide criado pela inteligência artificial, uma clara alusão às sociedades secretas, ao controle global e ao espírito do anticristo que se infiltra nas estruturas do mundo moderno. E repare também alguns dos vilões como Barão Freud, referência direta ao pai da psicanálise e aquele que tentou substituir Deus pela mente humana, tratando a fé como ilusão. E principalmente o líder da organização, o Barão Kageyama, que se traduzimos para o português significa Montanha Sombria, soa quase como uma paródia dos bilionários do Vale do Silício. Um homem obcecado por inteligência artificial, por transhumanismo, por transformar humanos em máquinas. Uma caricatura que lembra assustadoramente nomes que nem preciso mencionar. Acredito que a maioria sabe de quem estou falando. Todavia, fiquem livres para escrever nos comentários. Em suma, para mim, a Distrap não é apenas um inimigo da lei. É uma representação simbólica do sistema do anticristo. Um sistema que quer apagar tudo que é espiritual, substituir Deus pela tecnologia, pela inteligência artificial, pela ilusão do progresso infinito. Agora entraremos na última alusão do vídeo, porém não menos interessante. Vamos falar sobre as armaduras de combate dos nossos heróis. Muita gente não percebe, mas por trás da ciência moderna existem nomes e símbolos que carregam um peso espiritual e até esotérico. Na série Cybercops, as vestimentas de alta tecnologia dos policiais têm nomes como Júpiter, Saturno, Marte, Mercúrio e até Lúcifer, todos ligados a deuses antigos e ao ocultismo. Curiosamente, isso também acontece na vida real. A NASA usa nomes como Apolo, Artemis e Juno em suas missões. O Vaticano possui um supertelescópio binocular com o nome de Lúcifer, situado no Arizona, Estados Unidos. E por fim o acelerador de partículas Sun que fica em Genebra, onde existe uma estátua do deus hindu chamado Shiva, representando a destruição e criação do universo. Tem um vídeo antigo no canal que falo sobre esse assunto com um pouco mais de detalhes intitulado A Verdade Sombria por Trás do Sun, o link estará na descrição. Como dizia Albert Einstein em seu livro Ciência e Religião, a ciência sem religião é manca, e a religião sem ciência é cega. Quando você se aprofunda além da história que te contaram, percebe que tudo, absolutamente tudo, está interligado. O avanço da ciência, da sociedade e da tecnologia carrega uma origem que muitos ignoram, um passado enraizado no mundo espiritual. Se você ainda acha que ciência e fé não se conectam, sinto lhe dizer, pequeno gafanhoto, você precisa estudar mais. E curiosamente, isso nos leva direto ao que está escrito no antigo livro de Enoque, que relata como os anjos caídos ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos, tecnologia, astrologia e até armas de guerra. O que corrobora também com a passagem bíblica de Gênesis 6 que cita sobre os homens de renome daquele tempo, que se exaltavam não só em força e artes místicas, mas também em inteligência e tecnologia, uma breve representação do mundo de Eternia que citei no vídeo anterior sobre He-Man. E por fim é necessário explicar o porquê os criadores dessa série que ajudou a moldar o caráter de muitas crianças nos anos 80, escolheram nomes que ressoam deuses pagãos às armaduras dos nossos heróis, e também o porquê de uma delas fazer referência direta ao próprio Lúcifer, já que a visão bíblica nos mostra que esses deuses na verdade são anjos caídos, entidades espirituais que enganaram as nações por milênios. Mas na Bíblia, há um padrão divino surpreendente. Deus muitas vezes usa as próprias armas do inimigo contra ele. No Êxodo, por exemplo, as pragas foram ataques diretos aos deuses do Egito. Em Apocalipse, Deus permite que as próprias forças do mal se destruam entre si. E por fim, vemos muitas vezes na Bíblia Deus levantar reis pagãos, como Nabucodonosor, para se tornarem instrumentos temporários de juízo. E isso significa que talvez, nessa realidade futurista, as armaduras representem tecnologias que nasceram das mãos desses deuses antigos, mas que, nas mãos corretas e com o discernimento espiritual, podem ser usadas para enfrentar o próprio sistema da besta, até que venha o verdadeiro Salvador. E para mim foi exatamente isso que Takeda mostrou na série, se libertando do domínio da inteligência artificial, resgatando seu verdadeiro nome e humanidade, conseguindo enxergar através dos olhos do coração. Em síntese, meus amigos, para mim Cybercops não era apenas um tokusatsu futurista. Era um grito do futuro para a nossa geração. Nos ensinava mesmo sem perceber que,
Se a humanidade continuar adorando o próprio reflexo, se continuar idolatrando suas próprias criações, se continuar tentando substituir Deus pelo progresso desenfreado, o futuro não será uma utopia e sim uma prisão. Uma prisão digital, uma prisão espiritual, uma prisão sem alma. E para finalizar, quero dizer que estou gostando muito de produzir esses vídeos. Mas é sempre importante lembrar, para montar um roteiro sobre temas que transcendem o pensamento convencional, é preciso muita pesquisa, análise, especulação, somando conhecimento da Bíblia, de teorias ocultistas, da cultura pop e de textos antigos que ajudam a construir esse raciocínio. Lembrando, eu não estou afirmando nada, e você é totalmente livre para concordar ou discordar nos comentários. Assista como entretenimento, mas sabendo que meu verdadeiro objetivo aqui é mostrar como a Bíblia é algo simplesmente maravilhoso, transcendental, e como sua narrativa se encaixa, perfeitamente, em tudo que acontece na humanidade. Diferente do vídeo sobre Jaspion, não encontrei muitas informações sobre a criação dos Cybercops. Por isso, precisei fazer algumas leituras simbólicas e interpretações. E sinceramente, acredito que a simbologia já fala por si. E se esse vídeo fez sentido para você, já sabe, curta, compartilha e comenta aqui embaixo qual outra série, filme ou anime você quer que eu traga, sempre pela ótica da Bíblia e da verdade espiritual. Aliás, já adianto que o próximo vídeo vai aproveitar o lançamento do filme do Superman. Então sim, esse será o nosso próximo tema. E em breve também trarei um super especial sobre o anime que mais me inspirou a estudar tudo isso. E se você pensou Cavaleiros do Zodíaco, você acertou. Se quiser ajudar ainda mais o canal, considere se tornar membro. Assim, poderei melhorar ainda mais as edições, a voz dos vídeos, fazer lives e trazer muitos dos meus outros trabalhos, que, se você é da cultura geek, com certeza vai curtir. Dito isso, te vejo no próximo vídeo. E até lá, não se esqueça, vista a armadura de Deus. Jeff Historiador.